aí, pessoal? Quem você falou, Bima? E a Jane? Então rola a vinheta. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial e uma pessoa bem inteligente, porque para fazer o que faz... Tem que ser inteligente. Rapaz do céu. É a Bruna Martins, a arquiteta mais famosa da região aqui. Oi, gente, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada aí também pela arquiteta mais famosa da região. Estamos longe, né, de chegar nisso ainda, mas temos aí um portfólio bem grande de clientes, uma carteira legal de clientes, né, e dá para compartilhar um pouco aí das experiências que a gente tem vivenciado aí ultimamente. Tenho certeza que vai sair algumas histórias bem legais aqui, pessoal. Ô, Bruna, a gente tem algumas perguntas que a gente faz para todo mundo que vem aqui. Claro. Porque eu acho que é legal a gente ter uma abrangência bem bacana, bem grande também, para bastante cidades, até outros países. Então a gente gosta de falar, qual que é a sua cidade natal e a sua cidade atual? Minha cidade natal, muito querida, Potirendaba. Nasci aqui, fui criada aqui, o meu escritório é aqui. Hoje eu atendo, né? A maioria dos meus clientes são de fora. Quero falar sobre isso também, que eu acho que é muito interessante. Mas é aqui que eu amo. Eu construí o meu escritório aqui, né? Desde o início, tudo aconteceu aqui. Então, é o meu lugar no mundo, vamos dizer assim. Ô, Bruna, agora conta pra gente como que era a Bruna quando ela era criança. Sonhos que você tinha. Olha, sinceramente, a Bruna criança é algo assim surpreendente, porque eu era extremamente introvertida e muito tímida, muito. A ponto de ouvir assim até algumas críticas, né, de algumas pessoas que falavam: "Ah, a Bruna não vai virar nada. O que será que vai acontecer com a Bruna quando ela crescer? Porque ela não tem coragem de olhar para uma pessoa e dizer um obrigado, por exemplo." Aquilo era difícil para mim, porque de fato eu era extremamente introvertida, e aquilo me fazia sofrer. Às vezes a gente olha, fala, às vezes é uma pessoa que não é legal, vamos dizer assim, né? Mais chata, mas não é a realidade. Aquilo faz a gente sofrer. E até certo ponto da minha vida, até a minha adolescência, eu continuei com com essa vergonha, até o momento em que eu comecei a trabalhar. Foi aí que eu comecei a mudar um pouquinho. Mas, assim, sempre fui muito sonhadora, muito, muito mesmo. Aos 8 anos de idade, eu perdi o meu pai. Então, foi a minha mãe, basicamente, que me criou. Uma guerreira maravilhosa. Eu e a minha irmã, né? Minha irmã era bem pequenininha, tinha 3 aninhos de idade, eu tinha 8 anos. E, assim, nós fomos crescendo sempre com simplicidade, porém eu sonhava muito, eu sempre gostei muito de estudar. Eu era aquela criança que adorava, assim, a coisa mais legal do mundo era comprar os materiais escolares, da escola. Sabe? Eu também Eu queria gostava. escolher cada canetinha, assim, a dedo, porque eu amava muito, muito mesmo. Sempre me cobrava para tentar ser o melhor que eu pudesse. Então, assim, eu acredito que essa tenha sido eu, né? Quando criança. Eu gostava muito, até tem muito a ver com a minha profissão. É uma coisa que, às vezes, a gente fala, olha, que coisa incrível, né? Quem me conhece, minha família, que me viu, né, crescer, sabe disso. Uma das minhas brincadeiras preferidas era sentar e imaginar minha casa do futuro. Então, eu pegava ali uma folha qualquer, né? E desenhava. E desenhava em planta. Isso que era mais interessante, né? Hoje, às vezes, a gente encontra algum cliente ou alguma pessoa que tem muita dificuldade de ler uma planta. E, assim, eu, criança ainda ali, sei lá... Já sabia fazer. Com 7 anos, antes mesmo do meu pai, porque foi através do meu pai que gerou o interesse pela profissão. Mas antes mesmo dele partir, eu já desenhava. Eu tinha um amigo, que inclusive ele me passou a perna, tá? Porque ele fez medicina. Ele falava que ele ia fazer engenharia. E fez medicina, largou você no meio do caminho. E a gente desenhava juntos, sabe? A gente era criança, né? E passava tempos ali, horas e horas, desenhando em planta. E é isso. A Bruna criança, acredito que se fosse para resumir, era uma criança muito sonhadora.
E com muitas dificuldades, assim, dificuldade de comunicação e tudo mais, que vocês puderem imaginar. Era bem tímida. Mas é isso, basicamente. É isso aí. E conta pra gente, então, um pouco dessa história, dessa trajetória tua, até chegar... Pô, eu escolhi ser arquiteta. E Por depois, que de arquitetura? Já tá ali, né? Já respondeu a pergunta. Por que essa. arquitetura? O que te, né? Essa trajetória até chegar hoje, um pouco Sim. dessa história. É uma história um pouco intrigante, assim, porque antes, né, vamos dizer assim, tenho 10 anos de formada, fiz mais 5 anos de faculdade, vamos dizer, vamos falar, 20 e tantos anos atrás, não se ouvia falar tanto de arquitetura, pelo menos não no meu mundo. A gente ouvia muito falar de engenharia civil. O meu pai, ele trabalhava numa empresa de pré-moldados aqui da região e ele era apaixonado, assim, pela profissão de engenharia. Então, ele chegava em casa e ele falava, ele compartilhava as histórias dos engenheiros, o quanto aquilo era importante para a obra. E aquilo foi, de certa forma, me trazendo um carinho especial, sabe, para a profissão, assim. Porém, como eu disse, a arquitetura era algo que muita gente até hoje tem muita dúvida sobre a arquitetura. Para fazer um projeto eu preciso de um engenheiro? Não precisa de um engenheiro. O arquiteto depende da situação, lógico. O engenheiro e o arquiteto eles trabalham juntos, né? Cada um tem a sua especialidade ali. Mas desde criança, tipo assim, eu percebo que a arquitetura era uma coisa que não era tão falada. Então, com esse carinho do meu pai, com tudo que ele me trazia, exemplo, ele viajava, ele trabalhava na montagem, trabalhava na fabricação das peças e de pré-moldado. E aí, assim, eu viajava com ele, sabe? Eu, minha mãe, a minha irmã, a gente viajava de caminhão e, tipo, eu via aquilo, sabe? Via a montagem, às vezes, de uma obra. E eu era muito pequena, tenho vagas lembranças sobre, né? Mas foi algo que cresceu dentro de mim. E eu lembro, assim, chegou na 4ª série... tem aquele primeiro dia de aula onde, né, todo mundo se conhece. Qual é o seu nome? Você gostaria de fazer quando crescer? E eu lembro que eu soltei ali uma arquitetura, sabe? E aí deu aquela impactada, assim, porque todo mundo, assim, né, a tendência, professor, médico, aquelas profissões são mais conhecidas, né? E a arquitetura, na época, não acredito que seja, que era uma profissão assim tão conhecida. E aí eu lembro que a professora me olhou com espanto, sabe? Me perguntou, me questionou mais sobre. E de fato, assim, eu acredito que eu nem sabia tanto Exatamente, sobre o que era. Eu só tinha aquilo realmente por referência do meu pai, né? Da construção civil. Mas era só. Nunca tive alguém na família que, exemplo, é muito normal que se tenha pais arquitetos, sei lá, um tio arquiteto, e aí daí você, né, cresça ali o interesse de você fazer arquitetura. Nunca tive. E sempre foi, assim, muito esforço, com muito esforço. Então, assim, meu pai faleceu, né, como eu já disse, a gente tinha 8 anos, e desde então foi tudo muito difícil, porque a minha mãe era uma pessoa extremamente dependente do meu pai, na época. Ela tinha 30 anos de idade. Hoje eu tô prestes a fazer 34 anos, então, assim, ela era mais nova do que eu sou hoje. Com 2 filhas quando já. Meu pai faleceu, com 2 filhas. Então, os recursos financeiros eram complicados, mas, assim, eu sempre tive na minha cabeça de que eu não ia parar o estudo, entende? Eu ia terminar o colegial e eu ia ingressar numa faculdade. De que forma, eu não sabia. Porém, eu criei ali um plano, vamos dizer assim. Então, nunca tive dúvida da arquitetura. Depois que eu cresci, que eu entendi o que era a arquitetura, eu nunca tive dúvida de que era o primeiro curso que eu queria fazer. Eu sempre fiquei entre a engenharia e a arquitetura. Tanto que, quando eu terminei a arquitetura, eu cursei engenharia civil. Só que daí eu fui só até o 3º ano, porque, de verdade, assim, são cursos muito divergentes. São. E o meu lance é a criatividade. É a área ali da arquitetura mesmo, que é a área criativa e não Só cálculo. cortando um pouquinho, tem muita diferença da arquitetura, Muita. assim, mas matemática? O que você fala? Olha, na realidade, os cursos em si, pelo que eu vivenciei, lógico, vou falar ali o que eu vivenciei até o 3º ano. A engenharia, eu sei que ela é direcionada. Exemplo, a gente inicia a engenharia e depois a gente escolhe para que lado da engenharia a gente quer seguir. Eu não cheguei a escolher a civil, vamos dizer assim, né? Eu estava nesse tempo aí quando eu parei. Mas
é tudo muito difícil no sentido assim, a arquitetura é criatividade. Desde o primeiro ano de arquitetura, eles vão estimular a sua criatividade. Eles vão te levar para certos ângulos ali da faculdade e vão te fazer desenhar o que você está vendo em perspectiva. Eles vão dar algumas coisas coloridas para a gente, sabe, começar a estimular a criatividade. Lógico que aí depois o difícil chega, né? Que também não são só Não é flores. tudo fácil. Mas aí... o tempo todo, sabe? A gente já inicia a arquitetura projetando. Então, pensa assim, e não são projetos de casa, por exemplo. Esse ano, nesse semestre, a gente vai projetar uma escola. Então, ali tem todas as normas, tudo que envolve a escola. E a gente já aprende, desde o segundo ano ali, a trabalhar com projetos arquitetônicos. Tanto que o nome do projeto em si, qualquer projeto, seja feito por um engenheiro ou por um arquiteto, ele chama projeto arquitetônico. Mesmo que ele tenha sido feito por um engenheiro. Então, ele estimula muito a criatividade. A engenharia é muito travada, assim. Então, hoje, requerer de um engenheiro que ele crie uma planta criativa, só mesmo se ele tiver, exemplo, eu tenho engenheiro que trabalha no meu escritório hoje e ele é capaz de criar uma planta mais criativa, porque ele cresceu lá dentro, ele foi moldado lá dentro do escritório de arquitetura. E ele pode fazer, entendeu? Não tem nada que o proíbe. E ele foi treinado para isso. Mas no curso de engenharia é mais cálculo, né? Completamente. Os 2 primeiros anos foram cálculo, assim, eu achei que gostava de matemática a minha vida toda. Eu adorava matemática. Até eu chegar na engenharia, de verdade. Porque daí aquilo, assim, vai muito além, sabe? Do que era matemática que eu conhecia. Então, não era pra mim. Não é. Mas a diferença basicamente é essa. Só que um arquiteto sem um engenheiro não dá certo. Imagina que eu vou pegar uma casa ali de alto padrão. E aquela casa, ela precisa de diversos engenheiros. Vamos dizer assim, eu tenho a parte estrutural, tem que ser calculada. Então, sozinha, eu não vou fazer aquela casa parar de pé. Entendeu? A base é o projeto arquitetônico. Vamos dizer assim que ele é o início de tudo. Eu vou fornecer ele para o engenheiro estrutural, ele vai calcular a estrutura dele para ele parar de pé. A partir disso, a gente tem as instalações elétricas, que vai para o engenheiro eletricista, enfim. É toda uma equipe, né? Um conjunto de profissionais. Uma coisa puxa outra. Né? Exatamente. Então, assim, não diminuindo ninguém. Todo mundo é tão importante De quanto? É que tudo se inicia pela base ali do projeto arquitetônico, entende? Quando a gente tem ele pronto, é a partir do momento que a gente envia para esses profissionais trazerem aí o trabalho deles. Então, é basicamente isso. Você entendeu? Você vai fazer engenharia? Só os 2 primeiros anos. Só? Pelo amor de Depois Deus. piora um pouco, fala a verdade. Na verdade, eu não passei disso, gente, então não sei. Não, eu tenho amigos engenheiros que... Inclusive, né, a minha irmã é arquiteta formada. E Formada. a tua vai se formar, A minha né? tá no 3º ano de arquitetura. Como Aí que é o eu nome falei, da patroa da minha irmã lá? Ela tem um escritório lá no Iguatemi. Vocês conhecem a... Provavelmente, assim, né? Porque É Camila? Eu não tenho certeza se é Camila. Eu falo que o maior... o sucesso, né, dessa profissão é a gente... consumir conteúdo de outros profissionais, entende? Então, eu faço isso com muita frequência. É lógico... Aquilo te agrega, né? Exatamente. Não é plágio, lógico, de forma alguma. Você vê o que é legal de um projeto, você vê o que é legal de outro, e aí você pega uma ideia dali, outra ideia. Lógico, tem as ideias originais, claro que tem, né? Mas... E aí é onde alguém vai consumir a sua ideia, né? O que é recíproco, vamos dizer assim. Mas eu falo que o grande sucesso da profissão hoje está em consumir, assim, conteúdo sem parar, assim. Eu vivencio a arquitetura de uma forma muito intensa. Chega a ser intenso demais até. Exemplo, eu chego do escritório, ontem mesmo cheguei, sei lá, às 8, deitei para descansar um pouco, e aí eu fico ali passando no Instagram e vendo referências, e pensando nos projetos que eu tenho para fazer, e pegando referências que eu posso utilizar nos próximos projetos. Então, assim, é muito intenso, sabe? O meu relacionamento com a arquitetura. E como que você já entrou nesse... Como que você faz para desenvolver esses projetos? Ele é só técnica? Ele é gosto?
Como que funciona isso? Sim, A então pessoa ele chega é- com a ideia e passa pra você e eu queria entender essa parte. Na verdade, assim, a pessoa chega com tudo bagunçado. Sim. E aí a gente tem que organizar, né? Então, assim, você vai chegar em mim e vamos dizer assim que você vai me falar, Bruna, o que eu preciso hoje? Quanto mais você puder me fornecer de informações, melhor. Melhor. Porque eu vou conseguir, assim, absorver o seu gosto e absorver o que você de fato precisa. Porque o que eu tenho que... A minha tarefa é realizar o seu sonho e transformar ele do seu gosto. Exatamente o que você sonhava, sem que eu pudesse ver algo ali escrito. Eu tenho que conseguir tirar isso da sua mente, vamos dizer assim. Então, é algo muito profundo. A gente passa a ter um relacionamento, eu costumo dizer. Então, com cada cliente, a gente tem um relacionamento ali durante o processo de desenvolvimento do projeto, assim como a obra, que é uma parte extremamente complicada, que é a parte mais difícil, acredito até, tá? Que é onde geram problemas, não nada que não se resolva. Hoje eu tento tornar o processo da obra uma situação assim que o cliente possa querer construir novamente, entende? E não traumatizar. Então eu tento puxar para mim a maioria dos probleminhas que o cliente às vezes nem sabe o que Nem responder. fica sabendo. Exatamente, é isso. Mas, assim, em relação ao processo do projeto, você vai descarregar ali em mim todas as suas ideias. E, de repente, você vai me pedir algo que eu sei que é inviável ou até mesmo que não vai se encaixar. Porém, eu nunca vou te desapontar, entendeu? Eu vou tentar. E, a partir desse momento, existem muitas regras, muitas normas, que às vezes é o que o cliente não conhece, é o que ele desconhece. E é o que, na hora que eu vou te apresentar o projeto, você vai de alguma forma você vai falar, Bruna, mas por que eu tenho que ter essa área de luz aqui? De claridade, por exemplo. Porque é norma, entende? Então, tem muitas coisas Sim. que eu sou confrontada, né? Que é normal. Que o cliente desconhece que é necessário por conta de normas. Então, assim, depende da cidade, da região. Tem lugares que as normas são mais intensas. A gente tem o Código Sanitário Estadual, que é o que a gente tem que seguir, né? Que vem do Estado. E depois disso, a gente tem em cada prefeitura o seu normativo específico. E se for dentro de condomínio, tem o normativo do condomínio também. Então, assim, são regras, mas eu tenho que conseguir encaixar a sua ideia ali. Não, é porque um dia eu indaguei a minha cunhada. Falei assim, eu posso pegar um terreno e construir nele todo? Não. Não. Ah, mas porque o terreno é meu, mas não é assim que funciona. Porque antigamente não tinha isso, né? Eu peguei e falei assim, Quantas pessoas construíam até lá em cima da calçada antigamente? Exatamente. Aí eu peguei e falei assim, Hoje em mas o dia terreno já é meu. Ela não, falou assim, não, mas não é assim que funciona. Você tem que pegar a norma da prefeitura pra ver o que você pode e o que você não pode fazer. Exatamente. Demorou exemplo, eu entender falando de isso. São José do Rio Preto, a gente tem a lei de zoneamento. Então, cada parte da cidade é uma zona, né? E cada zona tem essa norma específica, entendeu? Então, a gente primeiro vai partir ali para a parte das normas, vai estudar tudo. Estudar ali o normativo do condomínio, depois iniciar o projeto. Então, assim, grande parte do terreno a gente não pode construir, né? Porque tem a taxa de ocupação, que é o que a gente fala. E às vezes, assim, o cliente disso, a pessoa tem já noção. Desde que ela compra, a maioria já sabe. vem meio que pronto com isso, sabe? Com a ideia. Mas, exemplo, se a gente falar de uma prefeitura próxima ali, Mirassol, por exemplo, tem o índice de aproveitamento. Por exemplo, eu tenho um terreno ali de 200 metros quadrados, eu não posso construir. Exemplo, se eu fizer 3, nem é permitido, tá? Mas vamos falar, se eu fizer 3 andares, ele tem que dar a área do terreno, eu não posso passar disso. Porque o índice de aproveitamento sendo 1, é uma coisa que eu não posso construir mais do que a área do próprio terreno. E é uma coisa que as pessoas desconhecem, entende? Não os profissionais, o cliente. O cliente. E aí é onde acaba surgindo alguns conflitos no desenvolvimento do projeto. Mas é tudo coisa que, sim, é lei, a gente tem que seguir, lógico, e, né, é isso. Mas, diante de toda essa parte burocrática, eu consegui colocar ali o seu sonho no papel e te, né, assim, te mostrar e te fazer entender o porquê daquilo. E ainda assim, existem muitas indagações. Por exemplo, você vai me questionar e eu falo assim que o medo que eu tenho é quando um cliente aprova o projeto de cara. Tudo. Imagina assim, olha, eu te mostro aqui teu projeto e fala, gostei, é isso. Nossa, me assusta, porque eu falo assim, não, o cliente não viu direito, não é possível, entendeu? Então, assim, leva para casa, olha com calma, depois me devolve com as alterações, os ajustes. Eu sou muito tranquila em relação a isso, sabe?
Então, eu prefiro alterar o projeto 3 vezes do que você aprove de cara. Porque, para mim, Você fica assim, mas será que muito gostou vai do mesmo? meu gosto, exemplo. Do meu gosto, não, do meu estilo arquitetônico, do meu estilo de trabalhar. Eu falo que cada arquiteto, ele adquire um traço, né? A gente chama de traço arquitetônico. Então, assim, os meus projetos, se você passar e olhar uma casa aqui e a outra lá, você consegue identificar de alguma forma por algum traço arquitetônico que eu tenha, que é projeto meu, entende? E isso eu acabo transferindo para o projeto, para sua casa. E aí você chega e, de repente, Bruna, não é exatamente isso que eu quero. Então, é normal, é muito normal que isso aconteça. E se você aprovar de cara, então, eu nem durmo. Eu fico desesperada, porque eu acredito que depois, quando você vê a casa pronta... Você vai falar, não é isso que eu queria. Poxa, não era isso. Mas já Então, aconteceu de começar a construção, a pessoa querer mudar o projeto? Acontece muito. Exemplo, nada demais. Exemplo, assim, não é que a pessoa vai falar, olha, eu quero derrubar essa sala. Não. Mas porta, o local da porta. Porque tem muita gente que, como eu disse, visualiza a planta, mas tem um pouco de dificuldade em entendê-la. Então, a gente tenta transferir isso para o 3D, que é onde a gente mostra as maquetes eletrônicas e tudo mais, para a pessoa conseguir entender o máximo possível. Mas ainda assim acontece, é muito normal, tá? A pessoa chegar e falar, Bruna, mas e se essa porta fosse um pouco mais para cá? E se a gente colocasse uma janela aqui? Ou se a gente retirasse essa janela? Enfim, é muito normal, acontece. E acontece também situações de maior... vamos dizer assim, projetos maiores, tudo, né? Vai depender do tamanho do projeto. Mas, assim, num projeto que eu tenho aí de 1.200 metros quadrados, aconteceu da pessoa olhar ali um espaço que tinha muito a oferecer, vamos dizer assim. Então, ele era um terraço incrível. Era um espaço que estava, de alguma forma, perdido, mas que pelo limite de área, porque você vai chegar em mim, você vai falar, Bruno, olha, eu tenho tanto de recursos para construir essa casa. Então, eu tenho um limite de área que eu tenho que seguir. E, às vezes, até o cliente vai me impor, vai falar, Bruno, olha, eu não quero que o meu projeto passe de 200 metros quadrados. E, ok, isso é normal. Então, por conta disso, a gente enxuga no que dá, né? Trabalha-se as expectativas do cliente, porém, que nem ali tinha uma vista incrível, era um terraço que, assim, nossa, maravilhoso. Só que somava em área, entende? Então, é uma coisa que foi indicada, foi mostrada, mas que a princípio não foi levado em consideração. E depois, no decorrer da obra, quando a pessoa chegou, quando subiu o segundo pavimento, a pessoa chegou lá e olhou, falou, poxa, eu não posso perder isso, entende? Então, a pessoa abriu mão ali do quanto aquilo custaria, foi feito levantamento de custo, e a pessoa resolveu utilizar aquela área, entendeu? Então, acontece alterações maiores também, entende? Exemplo, levar um banheiro, tirar um banheiro que estava num lugar e empurrar ele para frente. Já aconteceu muitas coisas, assim. É normal. Gente, se a pessoa não consegue visualizar no desenho, fica difícil na hora que começa. Ali na lanchonete do meu pai ali teve não, vários ali é ídolos. uma bênção de Vários. Jesus, pra não falar outra coisa. Também era um outro tempo, né? Mas Sim. só que ali foi 30 feito anos por que foi feito um lá. engenheiro. A estrutura que tem o prédio, gente, não tem o que falar. Mas os detalhes internos tem muito o que falar. E também tudo é época, né? Na verdade, como o Bima disse, porque o que acontece? Eu falo muito sobre respeitar a época em que a casa foi feita, da construção. Exemplo, eu peguei um projeto de reforma recentemente e eu falei muito disso para o cliente, porque a gente chega na casa, eu peguei a planta dela na prefeitura hoje e, assim, ela foi desenhada à mão, tudo escrito em máquina de escrever. Então, imagina, é um projeto muito antigo. E quando você entra na casa, você vê os traços da época em que ele foi construído. Então, a gente tem que respeitar isso, né? Não é uma roupa, eu falo. Não é uma roupa que a gente troca, segue o estilo, segue a moda. Então, assim, é algo que você está fazendo ali de momento e que amanhã vai ser totalmente diferente. Exemplo, eu construí uma casa para minha mãe, ali, né, onde a gente mora. Nós construímos, né? E eu olho para ela hoje, ela tem 5 anos. Eu olho para ela hoje, eu teria um monte de coisa que eu teria feito diferente, entendeu? Sim. Porque vai mudando muito. Então, isso. A gente tem meio que se conformar. Eu não sei se você vai saber, mas por que nos Estados Unidos ele só faz, a grande maior parte, casa de madeira ou aquelas casas de ferro que eles enchem de isopor lá,
E aqui é só de alvenaria mesmo. Então, eu acredito que tem muito da cultura, né, do local. Eu tenho uma cliente, inclusive, que ela mora nos Estados Unidos tem 30 anos. E ela vai vir para cá, vai vir morar aqui. E a gente vai iniciar a construção dela aí, o terreno já está apropriado ali pro início. E nós vamos fazer de alvenaria. Tem muita coisa que está sendo muito difícil. Exemplo, ela entender que é uma coisa dos Estados Unidos. Porque ela é brasileira, mas ela mora lá há 30 anos. Ou seja, Já virou ela americana. viveu a vida Como é que fala? Absorveu toda, a cultura praticamente. de lá, né? Então. Isso. Então, ela fala bastante sobre como é construído lá. Mas eu acredito que vai muito da cultura do local, tipo, do que é oferecido de material, sabe? O que a gente tem facilidade de encontrar, né? Porque aqui a gente meio que não foge do convencional, do tradicional. Hoje a gente vê aí algumas casas de isopor, a gente fala isopor, mas são painéis monolíticos, são apropriados para esse tipo de construção. Steel frame, por exemplo, que é uma coisa que é utilizada também fora do país, mas que tem dificuldade de entrar. De pegar aqui no Brasil mesmo. Eu acredito que vai chegar uma hora em que eles vão ter mais espaço, entende? Mas não é uma coisa... Exemplo, vamos falar de uma cidade pequena. Eu vou lá, eu construo uma casa de painel monolítico de isopor. A pessoa passa na frente, ela meio que julga, fala, poxa, vai essa cair casa aquele aí ali. é de isopor, entendeu? Meio que diminui o imóvel. Então, vamos dizer que é mais... a gente vai pelo método tradicional, que é... né, o bloco, o tijolo, enfim, o que a gente tem, que a gente vai encontrar em qualquer esquina ali, em qualquer material de construção. Como que é o nome aquele apartamento que a gente foi ver? Que ele tinha opção de 3 quartos ou sala ampliada. Tinha aquela parede... De drywall, provavelmente. Entendeu? Foi algo que começou agora, porque O drywall, ele existe faz muito tempo, né? Vamos dizer assim. Em shopping que tem muito, né, também. Né? Eu tô fazendo... terminamos, na verdade, um projeto que é bem grande no centro do Cérebro e Coluna, em Rio Preto, que a parte superior dele foi toda construída. Ele é um prédio que ele já era preparado para receber ali um projeto no pavimento superior. O arquiteto resolveu utilizar ali do drywall e eu fiz o projeto de interiores. Então, vamos dizer que nós somos dois arquitetos ali trabalhando juntos. Ele desenhou ali toda a parte das salas, dos consultórios, de tudo que era necessário, né, para obter ali no segundo pavimento. E eu fiz toda a parte de mobiliário, decoração e tudo mais. Foi um trabalho muito legal. Mas, assim, lá foi muito apropriado utilizar o drywall. Por quê? É uma construção a seco, ela é limpa. Eu geraria muito mais peso se eu colocasse bloco, viga, pilar. Então, assim, naquele local, o ideal era o drywall mesmo. Porque eles simplesmente subiam ali com a ferragem que tem no meio, montava e fecha com placa de gesso, entendeu? Então, foi muito apropriado. Foram feitos vários consultórios a mais ali, uma nova recepção e toda a parte administrativa. E, exemplo, tem uma médica que ela locou o consultório e que ela tem a necessidade de ter barras. Exemplo, barras de banheiro PNE, sabe? Aqueles banheiros adaptados. E ela precisa, em certas alturas, dessas barras e elas têm que ser fixadas na parede. Então, exemplo, a gente tem que fazer um reforço para isso. Aí, todo o móvel planejado, quando vai fixar nessas paredes, também tem que ter um trabalho específico para isso. Então, gera ali... Não chega a ser um transtorno, sabe? É tudo coisa assim, eu falo de ver cada local o que é apropriado. Mas o drywall a gente utiliza muito, muito mesmo. Principalmente em projeto de reforma, quando a gente vai fazer alguma coisa no pavimento superior e a gente não tem certeza do que foi feito embaixo, entende? Então, ele é uma estrutura limpa, uma estrutura leve. Então, eu sou muito a favor, gosto bastante do drywall. Como é para você ser uma empresária nesse país? Que faz de tudo para ferrar o empresário. Eu acredito que é mais como cidadã mesmo, né? Do que como profissional. Muitas coisas aí que a gente vê, que a gente sabe em relação à política, mas é algo que eu acredito que todo cidadão acaba vivenciando. Como empresária, por ser uma empresa que não é grande, né? Ainda, mas se Deus quiser vai ser, eu ainda não sofro tanto impacto sobre isso, entendeu?
O café Honório é produzido desde o plantio na fazenda até a degustação na sua xícara. Seja moído em grãos ou drip coffee, entre em contato para adquirir hoje mesmo. E você se sente uma mulher realizada? Olha, sinceramente, no meu trabalho hoje, eu me sinto muito mais do que realizada. Porque a Bruna lá atrás, que planejou, que jamais, era impossível. Tudo que aconteceu na minha vida era impossível, mas para Deus não. Então eu costumo falar muito que em cada momento o agir de Deus, trabalhar de Deus foi uma coisa que foi muito evidente na minha vida. Então assim, eu saí do nada, né? Trabalhava num posto de combustível. Desse posto de combustível. Lembra que eu ia lá te encher o saco? Então. Meu Deus do céu. Eu trabalhava lá e, assim, agradeço muito. Foi meu primeiro emprego, foi extraordinário. Foi onde eu aprendi a crescer como pessoa, a ter a coragem de falar um obrigado, né? Nossa. E, assim, foi quando eu iniciei minha faculdade. Porém, nunca tive ninguém para pagar a minha faculdade. Então, eu tinha que dar conta. Então, eu trabalhava... era um período... trabalhava bastante, porque ele era 24 horas. Na época do lançamento daquele posto, eu comecei junto. Ele era o point da cidade, né? E eu sempre estava lá. Então, assim, eu tive que assimilar isso com o início da faculdade. Entendeu? Então, foi muito complicado. Aí que eu foquei mesmo, assim. Eu sempre fui muito focada e determinada, assim. Olha, é isso que eu quero. Então, eu trabalhava no posto de combustível e eu tinha que dar conta de chegar inteira até o final do dia para ir para a faculdade e conseguir prestar atenção. Então, assim... lá eu abastecia, eu trabalhava na loja de conveniências, eu só não aprendi a trocar óleo, tá? Porque do resto já tava manjando muito. Conseguia olhar óleo e água do carro, enfim. Então, assim, nunca tive vergonha, jamais, sabe? E até hoje é uma coisa que eu levo pra minha vida, sabe? Foi onde tudo começou. E disso eu fui adquirindo aprendizado, que eu carrego até hoje, que são princípios como ser humano, sabe? Princípios que eu não abro mão hoje como pessoa. E foi lá que eu aprendi isso tudo. Foi lá que foi o início, né, de tudo, que eu comecei assim, a entender como é que tudo funcionava. A lidar com pessoas, o como E, assim, hoje, eu falo, é uma coisa muito importante na minha profissão. Então, assim, eu foquei, eu trabalhei durante todos os anos da minha faculdade para que no último ano eu tivesse condições de quitar esse último ano de faculdade para eu tentar um estágio. Fazer estágio, Então, eu foquei nisso, né? Essa era a minha meta. Então, eu trabalhava muito, estudava à noite. A arquitetura hoje, se pesquisar em determinadas pesquisas aí, determinados portais aí da internet, fala que é o curso que mais requer tempo de estudo do aluno, porque não é que é um curso, nossa, é o curso mais difícil do mundo. Não, não é. Mas, exemplo, seu trabalho desse semestre é entregar uma escola projetada inteira ali. E na minha época, assim, até parece que eu sou muito velha falando não, assim, mas... vamos cortar a idade, Mas né? o que acontece? Era tudo feito à mão ainda. A gente tinha que desenhar à mão, entendeu? A gente podia utilizar softwares, exemplo, o AutoCAD, essas coisas, a partir do terceiro ano somente. Então, eu iniciei e ainda peguei a época do desenho à mão. E aí, imagina, eu sentada lá no chão, porque eu não tinha uma prancheta, desenhando ali à mão cada móvelzinho, cada... Tudo que se tem numa escola, por exemplo. Num museu, num prédio. A gente fez um prédio de 7 andares na faculdade. Então, assim, era dificultoso demais. E era muito tempo que aquilo demandava. Então, eu não podia perder nenhum minuto de folga que eu tinha sem estar fazendo alguma coisa ali para a faculdade. Senão, depois ficava para trás. Ficava entendeu? difícil. Então, eu tinha que conciliar isso tudo. E deu muito certo, assim, eu falo. Foram planos que eu criei, mas eu tenho certeza que Deus estava à frente e ele carimbou. E deu certo. Assim. Chegou no último ano, surgiu uma vaga de estágio, onde eu cheguei e falei, gente, né, em Potirendaba, uma vaga de estágio, né, que estranho, que diferente e tal. Nunca tinha visto. Aí falei, beleza, vou tentar participar. E quando eu cheguei, falei, não vai ter ninguém, né? Vai ser moleza. E eu cheguei e tinha acho que 7 pessoas. E eu já olhei ali, que hoje, nossa, é uma pessoa que eu admiro demais, que a gente trabalhou junto.
Olhei ali para uma das pessoas, falei, eu sei que essa menina é muito inteligente. Falei, então, dancei na minha cabeça, né? E era um teste ali, onde a gente tinha que fazer um projeto, entregar ali até o 3D e tal, tinha mais outras coisas ali. E acabou que deu certo. Consegui a vaga. E ali eu fiquei por bastante tempo, fui estagiária, depois me tornei sócia do escritório, até o momento em que Deus determinou. E foi o momento em que Deus falou, olha, agora você vai caminhar com suas próprias pernas. Eu tinha muito medo, muito. Mas eu falo, a partir do momento em que eu saí dali, e que eu me vi assim numa situação sem escritório, eu saí com uma carteira de clientes já, porque a gente dividiu os clientes, né, na divisória da sociedade. E aí eu saí ali, que eu tinha clientes para atender, mas eu não tinha estrutura nenhuma. Então eu já corri para construir ali um cômodo na minha casa, que seria o local onde eu atenderia as pessoas. E eu lembro de estar atendendo um cliente na mesa da cozinha de casa. A minha irmã foi tomar um copo de leite, ela ligou o micro-ondas e o copo de leite caiu em cima da mesa. Isso lembra alguma coisa? Jesus! Eu tenho um convidado aí que eu bati a mão, voou o copo nele. Então é uma coisa assim que marca, né? São coisas que marcam, porque aí eu peguei uma mesinha de churrasco, sabe? Dessas que a gente abre, que dobra. Coloquei na sala. Ali eu só tinha um notebook, mais nada. Coloquei esse notebook e falei, aqui, eu tenho que começar de alguma forma. Mas o medo, ele tá ali, ele faz parte, né, do ser humano. E eu sempre pedindo um sinal para Deus, assim. Falei, Senhor, me mostra, tipo, se é isso, se vai dar certo, o que vai acontecer agora, e agora? E agora? E eu lembro que um dia depois que eu saí ali, que a gente já estava desligado ali da sociedade, meu telefone tocou. E uma pessoa muito especial, que às vezes as pessoas pensam que a gente esquece delas, né? Mas não, estão sempre guardadinhas aqui no coração da gente. A gente sabe o papel de cada uma delas na vida, né, da gente. E essa pessoa me ligou e falou assim, olha, eu gostaria de fazer a fachada da minha casa. Você poderia vir dar uma olhada? E na hora eu corri, sabe? Fui lá. Foi meu primeiro projetinho sozinha. Aí eu fui ganhando confiança, fui fazendo. Construí esse cômodo na frente de casa. Quando eu vi, a gente estava trabalhando em 5 pessoas lá dentro. Não cabia. Então, exemplo, eu ia receber um casal de cliente, eu tinha que pedir para as pessoas que trabalhavam sair do escritório para eu poder receber o cliente. E era muito complicado, né, assimilar isso. O que eu fiz? Tive uma brilhante ideia de abrir a parede que integrava esse escritório com a sala de casa. E tomei a sala da minha mãe. Que dó! Então, ali eu coloquei uma mesa grande, onde todo mundo trabalhava, e a minha mesa era para atender clientes. Em pouco tempo, ficou pequeno novamente. Então, foi onde eu saí um dia ali, de casa, e olhei, assim, para frente sabe, assim, tinha um terreno, assim. Falei, gente, esse terreno é o terreno do meu escritório, eu não sei. Aquilo veio, assim, na minha cabeça, é um terreno de esquina. Eu amo projeto de esquina, porque você consegue fazer uma fachada legal, diferente, né? Tem mais ângulos de fachada para ser visto. E aí eu comecei a projetar meu escritório ali, sem condição nenhuma, sabe? Deus proverá. Deus proveu. E eu lembro, assim, aquela história, tipo, você coloca o pé e Deus dá o chão. Porque foi basicamente isso que foi acontecendo. E construí o meu escritório, deu tudo certo. E hoje a gente tem ali, a gente trabalha, hoje tem bastante terceirização, né, de pessoas que não ficam no escritório, mas que são pessoas que trabalham, que me atendem no momento que eu preciso. E é isso, sabe? Então, assim, daquilo tudo, todo o processo, lá, desde guardar o dinheiro, ir para a faculdade, não ter dinheiro para comer. Então, assim... Essa parte ninguém sabe. Essa parte, assim... Então, eu lembro que eu jantei por um bom tempo amendoim, que era, tipo, a coisa mais barata que tinha ali na cantina. A cantina de faculdade é caro, gente do céu, vocês não têm noção. Assim, eu comprava sempre amendoim. E por um bom tempo foi assim que eu fui levando. Até que eu terminei o curso, mas assim, sem chance nenhuma, basicamente, de dar certo, sabe? Mas sempre acreditando. No momento que eu construí o meu escritório, eu lembro que o dia que foi o primeiro escritório, eu lembro que o dia que foi fechar a laje dele, nossa, ainda estava aberto, eu conseguia ver o céu e lá eu falei muito com Deus, sabe? E daquilo sempre deu, assim, nunca faltou. Sempre deu certo, sabe? E, assim, antes de tudo, antes da Bruna profissional, existe a Bruna como pessoa. E é essa que eu tento nunca perder a essência.
a gente, né, tem projetos aí grandes, inclusive de uma pessoa famosa. E toda vez que eu saio desse projeto, que eu vou lá, que eu vejo a obra, que eu vejo o quão grandioso aquilo tudo foi, o quanto aquilo, de certa forma, alavancou a minha carreira no alto padrão, eu sempre peço para Deus que nunca deixe aquilo subir isso aqui para minha cabeça, de forma alguma. Entendeu? Eu quero continuar sendo. A casa de 40 metros quadrados, eu trato ela do mesmo jeito que eu trato a de 1.000. Por quê? Eu cheguei no projeto de 1.200 metros quadrados dessa pessoa famosa justamente por um projeto de 50 metros quadrados. Então, assim, foi dali que saiu, entendeu? Foi da cliente que indicou outro, que foi parar nesse projeto. Então, assim, a gente tem que dar valor nisso. E em nenhum momento, uma coisa que, inclusive, eu não admito alguém falar, é que eu deixei um projeto menor para trás para dar mais atenção para um projeto maior. Não, isso nunca aconteceu dentro do meu escritório. Quem trabalha comigo, quem está lá do meu lado todos os dias sabe disso. A importância é a mesma. Inclusive, esse projeto, ele acabou que muita gente me pergunta, ai, Bruna, foi bom? Foi legal para sua carreira? Claro que foi legal, foi bacana, foi interessante. Aprendi demais, porque é um projeto completamente fora de tudo que eu conhecia no sentido do alto padrão, e da estrutura em si e de tudo que foi feito lá é extraordinário, assim, é quase que a gente vai para a arquitetura extraordinária mesmo, no sentido de, mesmo que eu tivesse feito uma casa daquele tamanho, que não fosse aquela casa, não teria a estrutura que ela tem, entende? Então lá eu aprendi muito, muito. Os engenheiros, eles são de São Paulo, então eles trazem essa metodologia de lá e a cada dia eu ganho mais experiência com isso e sou, nossa, grata demais por esse projeto. Porém, o que aconteceu? Aí você vai falar, Bruna, então foram só flores. Não foram. Por quê? O meu público de Potirendaba, principalmente a cidade onde é o meu escritório, de cidades menores aqui ao redor, Badibacite, Nova Aliança, enfim, essas cidades aqui, né, que estão na nossa região, eles meio que sumiram. Por quê? Ficou com medo. A Bruna fez o projeto lá, ela deve cobrar uma fortuna. Não é verdade, porque o que acontece? Se eu quero competir com os profissionais daqui, tem que cobrar o que eles cobram. Entendeu? Agora, se eu vou fazer um outro projeto de alto padrão, vou competir com os profissionais de São José do Rio Preto, eu tenho que oferecer o que eles oferecem. Não que eu deixe, que eu diminua o padrão de serviço. Não, o padrão do que eu entrego. Não, de forma alguma. Mas eu vou competir com os profissionais da minha região, de onde eu tô orçando o projeto. Entende? Então, assim, aqui os valores são os mesmos. Tem muita gente que tem medo de chegar, entende? E ouvir, pelo menos, né, a explicação ali, pedir um orçamento. Então, isso, de certa forma, prejudicou, né? Então, assim, criou essa barreira aí, que eu tento diariamente quebrar. Tipo, criar uma ilusão. Agora ela só pega outro padrão. Não, Exato, gente, e não é uma realidade, entende? Pra todo Porque mundo. pra mim, exemplo, eu não tenho uma casa de 500, 600, 700 metros quadrados. Então, assim, eu sei o quanto é importante, sei lá, a casa dos 100 metros quadrados. É o sonho de uma pessoa que você tá lidando. É o sonho, entendeu? Então, assim, quando eu construí ali, que a gente terminou de construir a casa da minha família ali, da minha mãe, que a gente mora, eu vi o quanto mudou a nossa vida, entende? Então, assim, aquilo é uma mudança de vida. E uma coisa que eu deixo sempre em segundo plano. Aí você pode me falar, Bruna, isso é burrice como empresária. E pode até ser, mas eu sou muito coração. Muito. E, exemplo, você vai fazer um projeto comigo, a gente combinou aqui. Eu não vou pensar no quanto eu vou ganhar. Não. Eu vou pensar em te entregar algo que te satisfaz. Entende? E aí depois a gente vê, entendeu? Não que eu não vou te passar um orçamento, lógico que eu vou. Mas o dinheiro, ele não é prioridade. Entendeu? Ele é a consequência. É assim que eu vejo. Eu vejo o dinheiro como consequência e não prioridade. E eu acredito que seja isso que tenha feito com que eu me destacasse um pouco mais aí nesse ramo. Porque ali é um sonho muito grande. Entende? Independente do tamanho dele. Se ele tem 40 metros quadrados, se ele tem 1.200. É um sonho, sabe? Então, é enxergar isso, sabe? Enxergar com o coração mesmo, a alma ali do negócio, né? Não é simplesmente pensar, fazer as contas. Só no nesse seu projeto, financeiro. eu vou ganhar tanto. Poxa, então tem que dar certo. Não.
Tanto que eu não forço o fechamento de projeto, sabe? É uma coisa que eu penso que o que é para ser meu é. E, assim, vem espontaneamente. E eu tento lidar com isso de uma forma muito natural. Eu sei que hoje eu tenho muitos clientes que podem reforçar o que eu estou dizendo, entende? De falar, não, a Bruna realmente ela é extremamente coração. Porque eu sofro junto com o cliente, entende? É basicamente isso. De uma grande árvore, né? Vem de uma semente pequena, né? Então, Exato. Todo mundo é isso aí. A humildade, eu acho que tá te levando Humildade. cada vez mais alto. É isso. E você pretende um dia sair do país, fazer algum projetos projeto pra fora. fora? Eu do já, país? já fiz projetos no exterior. Na verdade, fiz um na República Dominicana, fiz um no Chile e não me recordo agora. Foram, acredito que 3. Mas é muito difícil a comunicação. Então, assim, foi algo que eu deixei de dar tanta importância. Inclusive, a casa que eu fiz na República Dominicana, ela é extremamente diferente de tudo, sabe? Ela tem cara, assim, de uma casa... Assim, não é o nosso padrão, tá? É diferente. É diferente. E Cada lugar é de um aprendizado. jeito, né? É legal, é extremamente, né, assim, você conviver com outra cultura, você entender a cultura de um outro lugar e tentar aplicar o seu trabalho ali, é maravilhoso. Mas a comunicação hoje é o que mais pega, entende? Pra mim, é muito difícil. E aí acaba que eu perco certo tempo com a comunicação, então eu optei por não atender, não agora, entende? Mas assim, lógico que eu tenho, né, muitos planos aí. E com certeza quero, sim, eu quero fazer uma casa em Dubai. E qual que é o teu sentimento quando você tá passando assim, você olha e fala, pô, aquilo lá foi eu que fiz. Nossa, Aquela é lá. a maior realização. É igual se você ter um filho ou não. É. Tanto que nesse projeto, é uma coisa que eu aprendi muito, esse projeto aí, né, do cantor Zé Neto, que é uma coisa assim, os engenheiros, eles têm uma percepção diferente. Eu já falei isso pra eles, assim, é uma coisa muito legal. Eles falam a todo momento, Bruno, o filho é seu. Entende? Então, assim, se você não detalhar pra mim a fechadura da porta, eu tô esperando, entende? Porque o filho é seu. Então, assim, eu quero colocar o gerador em determinado local. Você autoriza? Então, tudo é direcionado a mim de uma forma como realmente ali é um filho, né, que eu tô criando ali, vamos dizer assim, e que eles só executam o que eu pedi para ser feito. Lógico, a gente troca muita ideia, até mesmo porque eles têm uma experiência assim, gigantesca. Eu admiro demais os profissionais daquela obra. E, assim, mas tudo vem do arquitetônico, tudo vem de mim. Eu lembro o dia que ele chegou em mim e falou assim, Bruna, qual é o modelo dessa escada? Eu falei, eu quero uma escada flutuante. Ele falou assim, o que você desenhar, eu executo. E, assim, aquilo foi maravilhoso, sabe? Aquela realização, sensação. assim. Então, assim, hoje a estrutura daquela escada é algo magnífico. Os degraus eles realmente flutuam, entende? E é muito legal, mas é realmente aquela sensação. Cada dia que eu vou na obra, e eu gosto muito de estar na obra, porque tem muita coisa que a gente consegue interromper ali ou prever, sabe? Antes de ser feito de forma errada, a gente consegue. Lógico que o segredo está num bom detalhamento, um bom projeto executivo que você manda para a obra. O segredo está aí. Mas ainda assim, tem muita gente que trabalha ali na obra que acaba deixando o projeto de lado e vai lá e erra alguma coisinha. Então, é muito importante estar presente, é muito importante. Eu vejo isso como de extrema importância. Eu sei que muitos profissionais vão discordar de mim nesse ponto, porque, exemplo, cobrei o projeto arquitetônico, eu não cobrei para acompanhar a sua obra, mas é um filho meu. Eu quero ver ele crescer, entende? Então, eu quero estar ali. E passar na frente, ver pronto, nossa, é uma satisfação, assim, é um orgulho, independente do tamanho, independente de tudo, sabe? Você olhar aquilo e falar, ai, meu Deus, foi eu que fiz, sabe? Obrigado por isso, pela sabedoria, por ter me dado discernimento. Muitas vezes eu peço para que não seja as minhas mãos, sabe? Que seja as mãos de Deus, que esteja ali, que faça. Porque eu sei da importância, eu sinto a importância que é aquilo. Eu vivenciei isso, eu fiz uma casa para minha família. Então, isso foi logo no começo, entende? Então, desde o começo, eu entendi a importância que é aquilo. E muita gente só constrói uma vez na vida.
Entende? Então, construindo uma única vez na vida, aquele talvez seja o único imóvel da pessoa. Então, eu tenho que dar o valor necessário para aquilo. Não dá para ignorar, sabe? É verdade. É uma coisa muito grandiosa. Então, eu tenho, assim, essa noção, né? Ô, Bruna, deixa de falar. Já aconteceu de você passar a obra pros pedreiros, né? As pessoas mais simples não contratam um mestre de obra e tal. E ele fazer diferente do que estava ali? Acontece Tipo assim, por erros. não saber ler projeto. Sim. Olha, acontece muito. Quanto mais detalhado o projeto, mais confuso eles ficam. Então, eu gosto de trabalhar por etapa. Exemplo, a gente vai fazer a fundação, beleza, o projeto de fundação tá lá. Aí, despachou a etapa da fundação, vamos subir parede, o projeto de alvenaria tá lá. Você tá passando por etapas, Por né? etapa, porque isso evita muito erro, muito, sabe? A gente consegue ver em quanto é tempo, vamos dizer assim. Uhum. Então, é uma coisa que evita. Agora, assim, pegar algo... Assim, acho que o projeto mais estranho que eu já fiz foi do meu escritório. E ele, assim, foi um projeto em que a gente olhou a planta, tinha planta ali aprovada, lógico, tudo certinho. Mas a hora que a gente foi marcar ele, porque ele é inteiro de canto, né? São vários cantos e aquilo forma ali as salas. Por dentro é bem interessante porque eu fechei esses cantos como arquivo, como a cozinha. Eles têm finalidade, sabe? Mas era um projeto que, se não fosse um topógrafo marcar, jamais ele sairia ali certinho, exato. E eu lembro que porque aí ali o terreno a gente puxava pra lá, puxava pra cá, linha e vai. Então, assim, e é um terreno de esquina, né? Que dificulta mais ainda. Mas então, assim, foi o projeto que se eu deixasse ali pro pedreiro, eu tenho certeza que não ia sair nada do que foi projetado. Mas fora isso, nunca aconteceu, assim, de chegar lá e, nossa, completamente divergente. Não, acontece muitas coisas, assim, que... Pequenas de orientação. falhas, né? Tem um projeto, inclusive, que a gente está construindo uma casa recente. E é um projeto difícil. Ele tem vários níveis de altura. Então, assim, eu subo uma escada, foi o meio que eu encontrei ali de utilizar do declive natural ali do terreno. Porque tem uns terrenos que, Então, Jesus... por aqueles vários níveis, eu sei que é um projeto dificultoso. Então, é um projeto que eu procuro estar sempre assim, cada etapa. Antes de concretar determinada laje, pelo amor de Deus, eu corro lá. Inclusive, foi muito importante, em uma das vezes, eu ter ido, porque, assim, imagina que tem uma escada e tinha uma viga passada onde essa escada chegava. Então, assim, eu ia ter que descer essa escada e pular por cima da viga para chegar no outro piso. Então, foi uma coisa que eu consegui evitar. E era um custo que, para o proprietário, né, foi muito válido. Então, erros acontecem. Mas, assim, mesmo estando com todos os projetos na mão, acontece. Ô, Bruno, então, aqui pra gente estar encerrando, então, eu queria que você falasse qual que é a tua perspectiva pro futuro da arquitetura no Brasil, com a chegada da IA, tudo que você... depois você falasse aonde a gente encontra a Bruna, se a gente quiser fazer um projeto. Eu queria que você falasse também, para a gente encerrar tudo aqui, sobre o Sena Tower, que hoje é o grande foco do Brasil. O que você me fala? Tem gente que fala que ficou uma porcaria aqui lá, outros falam que ficou espetacular. No teu ponto de vista, você acha que ficou balanceado, ficou bonito, não ficou? Olha, assim, eu, acima de tudo, tenho muito respeito pelos profissionais. Eu achei que ficou lindo. Eu, de verdade, também, assim, é uma coisa extraordinária, surreal. Então, por trás de toda, assim, até a gente chegar ali numa volumetria externa, que é o que a pessoa vê e critica, existe muita coisa por trás. Então, tudo existe um porquê. Entende? Então tem que buscar saber o porquê daquilo, porquê de cada volume, porquê de determinada exemplo, fundação. Cara, isso é uma coisa extraordinária. Ninguém naquele tem... solo ali. Suportar aquele ali. Entendeu? Porque... Entendi. Então, isso exigiu muito estudo, muito estudo. Eu tenho certeza que existem profissionais gigantes por trás disso. Então... E não é só o peso, é o vento do mar, que ali é um vento danado. Exatamente. Foi tudo calculado aquilo ali. Eu penso igual ela. É isso, sabe? É entender o processo antes de criticar. Eu penso dessa forma, porque eu vivencio muito isso. Exemplo, um projeto já de alto padrão, ele já requer uma atenção completamente diferente
do que a gente fazer uma casa menor ali. Então, envolve muita gente, envolve muito engenheiro, envolve muito cálculo. A gente tem que respeitar isso tudo, o processo por trás do que a gente consegue visualizar apenas, entende? Então, eu, no meu ponto de vista, acho maravilhoso. É bonita. E é, Espetacular. assim, uma coisa que, né, se construída, quando construída, é espetacular, não tem o que dizer. A gente que não é para qualquer um. Viu a entende? maquete, coisa mais. A maquete já tá é o tamanho de linda. um prédio aqui em Rio Preto. É extraordinário. Coisa mais linda. Não. E, assim, em relação à IA, é uma coisa que realmente é uma... Eu não diria uma preocupação, tá? Porque ela vai substituir muita coisa, ela já vem substituindo, a gente sabe. Mas é uma coisa que está facilitando os processos, né? De certa forma. Então, desde que a gente utilize ela a nosso favor, eu acredito que é mais uma ferramenta de trabalho. Entende? E você fala que a IA não pode levar, vamos supor, você cometer um erro. Pelo contrário, ela pode evitar um erro, entende? Porque, exemplo, se eu pedir para ela corrigir o meu projeto, dando as coordenadas corretas ali para ela, se eu treinar treinar ali a programação, tudo para trabalhar ao meu favor, com certeza ela é algo que vai evitar muitos erros. Agora, sim, no ramo da arquitetura, eu até acho que é preocupante. Vou te falar assim, onde eu vejo o maior problema aí. Muita gente hoje joga lá e vem lá com o cômodo. Olha, eu queria mais ou menos isso, eu queria a planta. A planta ainda ela é meio ruimzona de fazer, porque ela, né, não sei qual é a forma da programação, mas não pensa igual o cérebro humano. Exemplo, eu tenho lá todas as normas para seguir, eu tenho a minha criatividade. É uma coisa que isso ela não substitui. Ela pode até tentar fazer parecido, mas ela não substitui ainda, né? Então, é o que eu tenho a meu favor. Mas uma coisa que ela substituiu, para mim já substituiu, artistas 3D, exemplo, quando eu faço ali, eu desenho a casa e eu quero te mostrar ela de forma real, hoje, com a IA, é um clique, entende? Eu participei do desenvolvimento de um programa, fui convidada, junto com outros arquitetos, e eu participei do desenvolvimento de um programa para renderização de projetos somente arquitetônicos, tanto de interior quanto de exterior. Então, a gente começou no ano passado, em setembro, ele já tinha esse programa todo elaborado, mas precisava de testes. Então, cada erro que a gente encontrava, cada melhoria, cada coisinha a gente reportava ao proprietário, e aí ele foi desenvolvendo, até chegar num resultado que, para mim, hoje, me atende 100%. Então, imagina que antes, pelo menos no meu escritório, tá? Eu mandava ali o projeto para um artista 3D. Sim. E é lógico que o trabalho ainda é diferente. Você consegue ter essa percepção. Se você analisar bem, você consegue ver o que foi feito por um artista 3D e foi feito pela IA. Mas, para mim, hoje, não deixa nada a dever. Então, assim, eu acho que é um ramo que ela substituiu e vai substituir cada vez mais, sabe? Eu acho que é preocupante nesse ponto. Mas, assim, eu tinha que enviar para uma pessoa, essa pessoa, ela ia configurar cada material, e existe isso tudo ainda. Sim. Então, ela vai colocar ali, vai falar, ó, isso aqui é vidro, isso aqui é madeira, até criar a minha imagem realista ali. Hoje, eu simplesmente mando para esse programa e ele me devolve a foto pronta. Entende? E eu tenho dentro dele todas as possibilidades de solicitar alteração, de puxar ali da própria biblioteca dele, exemplo, uma poltrona que vende em tal lugar, aí eu não gostei da que tá ali. Então eu puxo ela ali e falo, olha, substitui aquela poltrona por essa. Pronto. Então, assim, é incrível, entende? É uma coisa que, pra gente, o processo facilitou demais, porque dentro da arquitetura, o processo de renderização é algo muito caro, sabe? Eu gerar ali imagens 3D para você ver com realidade é caro. E ainda custa, lógico, mas é bem menos e, de certa forma, a qualidade está ficando magnífica. Então, assim, acredito que é isso, é utilizar a IA a nosso favor. Mas tem muita coisa que eu acredito que ela vai substituir. Vai mesmo. É o futuro, né? É.
tantos anos atrás, você nunca imaginaria. Não. Ah, Foi essas muito coisas. rápida a evolução. Foi. Muito rápido. Eu lembro, assim, de, sei lá, até setembro, eu tava pagando ainda um artista 3D, entende? E aí, depois Menos surgiu de um esse ano. programa, eu comecei... E eu sei que vai surgir várias outras versões, várias outras aprimorando, né? marcas, entendeu? E vai aprimorar cada vez mais. Agora, assim, eu não entendo ainda, eu paro e penso bastante sobre como vai ser na questão do desenvolvimento da planta. Eu penso até que vai chegar aí numa hora que você vai lá colocar o prompt lá de comando e ela pode chegar em algo parecido. Só que eu não sei se ela vai conseguir chegar no ponto de te entregar algo personalizado. Porque, por mais assim que eu falar, vou fazer um projeto, vou pegar esse aqui de exemplo, porque é muito parecido o que esse cliente quer com esse. Nunca sai igual. Nunca. Então, eu não sei se ela vai atingir isso, entende? Mas, assim, Eu também acho que a não. gente tem que ir se aprimorando, né? Veremos cenas dos próximos capítulos. Exato, é não perder o time aí, é ficar ligado, né, nas novidades, em tudo. Eu já estou fazendo diversos cursos aí de IA, sabe? IA para arquitetura, não perco tempo, porque é o Não pode futuro. parar. Se você parar, Exato. você fica pra trás. Exatamente, é isso. É, tá E certo. fala pra gente aonde a gente te encontra. Se a gente quiser fazer um projeto, Bom, uma coisa. principalmente, né, no Instagram, acredito que seja aí o meu meio de captação de cliente ali, o meu portfólio, onde o cliente consegue ver o meu trabalho, que é @brunamartins.arquitetura. E acredito que seja isso, né? Que pelo Instagram ali tudo se inicia, inclusive assim, tem um alcance legal e tem vários seguidores. No caso, eu consigo fechar um projeto à distância. Isso acontece muito. Fazer projetos à distância, dentro do Brasil, até fora, como eu já falei que foi feito. E tudo isso através do Instagram. Mas, lógico, tem aqui, né, a nossa cidade maravilhosa, que eu gosto muito. E que eu gostaria, e quero, né, fechar mais projetos aqui. A nossa região, que é maravilhosa, a gente está colada ali em São José do Rio Preto, que é uma cidade tanto. A gente tem muito projeto em Rio Preto, muito projeto em Mirassol, Badi. O lugar hoje onde eu tenho menos projetos mesmo é Potirendaba. Potirendaba. É assim mesmo, né? O Exato. lugar que a gente é menos assistido é Potirendaba. É Por incrível isso. que pareça. É isso. Então, mas assim, pelo Instagram, eu acredito que seja o meio mais Isso fácil. aí, a gente vai deixar aí. Quem quiser fazer um Projeto com ela. top. Você viu o naipe dos projetos, né? Então, pode Ela procurar. é dedicada, faz com coração, vocês vão adorar. Você vai ter um negócio que vai ser pro resto da sua vida mesmo. E a gente tem uma lembrancinha pra você também nunca mais esquecer da gente. Ah, que legal. Espero que você goste. É simples. Não é Imagina. chique igual dos pessoal que você Não, acompanha gente, aí. imagina, não tem nada Mas é disso. outro. Mas é de coração. Um laço rosa gigante, ele me Ah, troca. que lindo. Obrigada, gente, coração. pelo carinho. De coração. Nossa, maravilhoso. Quero agradecer muito mesmo pelo convite, de coração. Quero dizer para vocês assim que foi incrível desde o momento em que ele, né, mandou ali a mensagem. Falei, lógico, com certeza, tô à disposição. E é muito importante para a gente conseguir demonstrar um pouco ali, né, do nosso conhecimento, do que a gente faz. Pra gente aqui é uma honra ter você aqui. Porque você, mais do que ninguém, sabe o tanto que é difícil numa cidadezinha dessa nossa. Como você mesmo disse, apoio gente falando que essa nunca vai ser nada. Eu E ouvi chegar muito isso, na onde você chegou. Então, isso é um orgulho para a cidade, para nós que te conhece, A gente. sabe o tanto que você é coração. Então, a gente fica muito feliz. Você, realmente, da hora que eu te convidei, você falou sim. Vários ficam querendo negociar, você entendeu? Você, não, vou. E pra gente é uma honra ter você aqui com a gente. Agradeço De coração, demais. muito obrigado mesmo. E que de alguma forma, assim, a minha história, né, que foi sempre do nada ali, né, sair do nada. Hoje, graças a Deus, as coisas estão estabilizadas e eu creio que vai melhorar muito mais ainda. Que seja, né, um estímulo para quem está começando, para quem quer tentar algo, né, que vá em frente aí, sem medo, né, que se jogue e que, né, lógico, sempre confiando em Deus.
E é isso, que sirva de Eu inspiração. tenho certeza que vai ter Vai. muita gente que um dia vai chegar e falar: ô, eu lembro daquele podcast, eu me inspirei naquilo. Eu tenho certeza. Eu creio De verdade, nisso. Eu com acredito certeza. que Com certeza. é o que eu quero, de coração. Eu conto a minha história com muito orgulho, porque foi realmente sem ajuda de ninguém. Às vezes a gente olha pro lado e fala, poxa, eu não tenho ninguém. Não é isso, a gente tem, mas às vezes as pessoas são limitadas também, no tanto que elas podem nos ajudar. Então, é importante que a gente faça por nós mesmos, mesmos. né? Com os nossos próprios pés, que a gente tem ali, arrume forças, às vezes, da onde a gente não tem, mas que a gente tente, sabe? E que vá em frente, porque foi assim que deu certo, foi assim que eu consegui. E eu acredito que muita gente consegue assim e vai conseguir dessa forma. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa espetacular história. Mais uma, Mais né, Jane? uma. Que sirva de inspiração. Você pode chegar lá como ela chegou. Você pode também. Creia em Deus. Creia em você, no seu Exato. sonho, né, Bruna? Que você chega lá. Exatamente. Um grande abraço nosso aqui. Venha patrocinar nós, você empresário. Fiquem todos com Valeu, Deus. tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses 2 potinhos contêm café. Hoje eu quero mostrar para vocês a diferença. Esse potinho é o café Honório e esse é um café de supermercado. O café Honório conserva o conceito de café puro, grão selecionado, livre de defeito. Já esse potinho, que é os cafés de supermercado, ele contém defeitos, impurezas, grãos, e a indústria ela precisa queimar para disfarçar todas essas impurezas. Nós do Café Honório fazemos uma torra personalizada, uma torra média, onde vai realçar a doçura do próprio café. Com uma localização privilegiada, nossa fazenda oferece uma vista deslumbrante e condições ideais para a produção de café. A altitude, o clima fresco e a luz perfeita proporcionam um crescimento equilibrado dos grãos, garantindo um sabor único em cada xícara de café. Na hora de cuidar da sua visão, qualidade e confiança fazem toda a diferença. Na Ótica Bom Jesus, cada detalhe é pensado para oferecer a melhor experiência para você. Enquanto muitos fazem apenas um exame de vista comum, nós cuidamos da sua visão com precisão, tecnologia e preço acessível. Aqui, o exame de vista é realizado por um optometrista, com equipamentos especializados e materiais de alta qualidade, garantindo mais precisão e segurança no seu diagnóstico. Venha conhecer nossa loja e cuidar da sua visão com quem realmente entende do assunto.